Rio Grande do Sul. A partir de agora, passamos a apresentar o programa A Voz da Umbanda, o seu programa dominical que vai ao ar das 20h30 às 22 horas, direto dos estúdios da Radiodifusora Caxiense. Você acompanha este programa pelo dial 1250 desta emissora. Este programa tem o patrocínio de Móveis de Face, empresa com 10 anos de experiência na construção de interiores, móveis planejados, residenciais e comerciais, orçamento gratuito, localizada na rua Fernão Dias, 285A, bairro Sagrada Família. Solicite seu orçamento pelos fones 3228-0534 ou 9113-6430, ou ainda pelo site www.deface.com.br ou e-mail móveis@deface.com.br. Gaval Elétrica Mecânica, venda e assistência técnica de compressores de ar, bombas d'água e máquinas elétricas. Assistência técnica e revenda autorizada Motomil e Gardem. Endereço: Rua Atílio Andreassa, 3721, bairro Sagrada Família, próximo à Escola Apolinário. Contato 3229-9358 ou 9196-3511. Senhora dos Negros Oxum, Senhora de tantos altares, Senhora do leito dos rios, descendo pelas cachoeiras. Muito boa noite aos caros ouvintes que a partir de agora passam a nos acompanhar direto dos estúdios da Radiodifusora Caxiense, o programa A Voz da Umbanda. Lembrando sempre que esse programa vai ao ar todas as noites de domingo, às 20h20 às 21h50. Agora são 20 horas, 21 minutos, são 15 graus e 5 décimos. Depois nós vamos ver qual que é realmente a umidade relativa do ar. Eu quero iniciar o programa lembrando que os telefones estão à disposição dos caros ouvintes. O 3221-2658, eu disse 3221-2658, e o 3221-7653, 3221-7653, e mensagem de texto para o telefone 9163-8985, celular 9163-8985. Nós temos hoje uma ilustre convidada, que eu vou apresentá-la no final, mas antes, os meus colegas aqui de rádio, Rubens de Chapanã. Boa noite, Rubens. Boa noite, Saúde Ogum. Boa noite ao Valdez Jodé. E para dar mais calor, expectativa no pessoal, eu deixo para saudar depois o nosso ilustre convidado. Aos nossos ouvintes fidedignos, né, que nas noites de domingo sempre nos acompanham, eu quero anunciar para vocês o nome dos nossos patrocinadores do programa, que vai ao ar devido à égide desses 4 patrocinadores. Ervanéria São Carlos, um homem reconhecidíssimo em Caxias do Sul, um número de referência realmente. Lembrando que eu falava que não fecha ao meio-dia, na verdade nos sábados não fecha ao meio-dia, nos sábados. Mas eles estão com uma promoção de tambores muito boa. Você pode passar, dar uma olhada, com descontos de até 35%, alguma coisa nessa faixa, nessa ordem, desse número que eu estou passando. Portanto, Ervanéria São Carlos, que tem todo o material religioso que você necessita para os seus afazeres dentro da sua casa de religião, com o fone 3027-3729. 3027-3729. Automecânica Medeiros, com o mago do automóvel, Ivan de Medeiros, né? Que se você tiver problemas com seu carro, está com dificuldades, você passa por um mecânico, não dá certo, passa por outro, leve no Ivan. O seu problema estará certamente resolvido pela competência dele e de sua equipe. O telefone é 3229-3693, 3229-3693. Risco Zero, assessoria e treinamento. Então você tem uma empresa, você tem os seus homens de segurança e precisa capacitá-los dentro das novas normas regulamentadoras, em termos de espaço confinado, em termos de altura, enfim. Você contrata o Felipe e ele fará um curso dentro da sua empresa. Ele que ministra muito curso, inclusive pelo Senai, etc. Enfim. Felipe, 8402-3622,
8402-3622. E Escola de Teologia Umbandista é um sucesso absoluto e total, com a 5ª turma quase se formando. Falta mais 2 semanas para a formatura, né? Uma semana, agora tem aula na segunda-feira e depois tem a formatura. Um outro dia só para a formatura. Foi um sucesso total, absoluto. Então você já pode se inscrever para o próximo curso, deixar garantida a sua vaga, através do telefone 3222-8163, 3222-8163. Saúl de Medeiros. Obrigado, Rubens. Saúdo Valdez de Odé. Boa noite, pai Saúl. Boa noite, pai Rubens. Boa noite, convidada, que não será eu que vou revelar quem é. E falar que eu fui Ervanária São Carlos porque eu me batizei. E, como sempre, mais uma vez eu fui muito bem atendido. E tem um problema, você vai lá, você não consegue sair só com o que você chegou para comprar. Você sempre leva mais e o melhor, sem ficar com a consciência pesada. E com o bolso leve também. Isso. Então, boa noite aos ouvintes e espero fazer um bom programa. Muito bem, eu quero dar boas-vindas, anunciar aqui a nossa ilustre convidada, que é uma taróloga, já esteve aqui, Eunice Gomes de Oliveira. Vai hoje nos acompanhar no programa e nos brindar com o seu conhecimento. Boa noite, Eunice. Boa noite, Saúl. Boa noite, Valdez. Boa noite, Rubens. Para mim é sempre uma satisfação estar entre vocês. Me sinto entre irmãos. A energia que emerge sempre desses encontros é extremamente renovadora e estimuladora para mim. E eu espero contribuir para que a gente tenha, como sempre, quando estamos aqui, um ótimo programa. Obrigado, nós já vamos iniciar, mas antes de formular uma pergunta para ti, Eunice, eu quero lembrar e registrar aqui que eu estive numa grande festa na casa da Yalorixá Sônia de Oxalá, do Alex de Chapanã, eu e a minha esposa Tânia de Iemanjá, fomos muito bem recebidos e uma festa linda. Então, parabéns a toda a casa da mãe da Yalorixá Sônia de Oxalá, que foi uma festa também em homenagem ao pai Oxalá, muito expressiva, várias autoridades religiosas, e então foi um momento de júbilo para nós, e fazia tempo que eu não ia num batuque, e quero registrar aqui, dando os parabéns a Yalorixá Sônia de Oxalá e também a Alex de Chapanã. Eunice, o ano de 2014 tem a regência, segundo a lâmina do tarô, 9, que é o eremita, né? Coincidentemente, nós temos Chapanã como orixá regente de 2014, né? Ele vem ao encontro desta carta, ele representa também uma roupagem de Chapanã, no nosso entender. Este segundo semestre, nós tivemos um ano realmente bastante atípico, uma catástrofe aí, aconteceu um lado bom da Copa do Mundo, que o Brasil, todo mundo apostava num fracasso na parte estrutural e um sucesso no futebol, e deu o contrário, né? Foi o inverso, um sucesso na parte estrutural e um fracasso no futebol. Essas mudanças todas é por conta desta regência? Qual é o significado da leitura que tu faz disso? Eu tenho achado muito interessante esses últimos momentos que nós estávamos vivendo, e até fazendo alguns comentários com outras pessoas, com um grande amigo nosso, o Nivaldo Pereira, o astrólogo, também conversava com ele a respeito disso, e essa troca de figurinhas, né, nos faz entender melhor determinadas coisas. A carta do eremita, ela sugere uma coisa clara, né? Este é o momento em que nós vamos precisar exercer as nossas luzes verdadeiras. É o momento em que emergem de nós aquilo que é a nossa luz verdadeira. Caem as fantasias e caem as falsas idolatrias. E as falsas idolatrias, ou não vou dizer falsas, porque nós não podemos também atribuir, né, pessoas de grande sucesso, mas as idolatrias exageradas. E a gente percebeu isso nesse evento, né? Todos os atletas que tiveram excesso de idolatria caíram. Primeiro, Cristiano Ronaldo, por exemplo, que se fazia uma super expectativa sobre o desempenho dele. Nós não tivemos, ele não teve 2 jogos. E teve assim um desempenho extremamente aquém do que a gente sabe, da mestria das possibilidades dele. No jogo de hoje, embora eu não tenha acompanhado muito, havia-se uma super expectativa sobre o desempenho do Messi.
E ele também não correspondeu às expectativas, não que ele não seja um talento inquestionável na sua área. O que sobressaiu? O trabalho de equipe. O que sobressaiu? Claramente um trabalho de equipe. Em relação à questão da Copa do Mundo, as expectativas que se faziam sobre o desempenho nosso, ele era muito pautado no desempenho da nossa equipe, né? E se desacreditava no povo brasileiro. A gente tinha um descrédito de qual seria a postura do nosso cidadão comum, o povo brasileiro. Quem é que deu o show? O povo. O povo deu o show. Eu não estive nos eventos da Copa, mas conversando com pessoas que participaram de jogos e participaram dos eventos em Porto Alegre, e que tiveram contato direto com pessoas das mais diferentes nacionalidades, que todos em uníssono diziam: o país é maravilhoso, as pessoas são acolhedoras, nós queremos voltar, nós nos sentimos muito bem. Apenas um apontamento: poucos falam inglês. Então, o que a gente percebe? A questão eremítica é um momento em que nós voltamos e trazemos as luzes, e as luzes vão ser focadas e elas vão exaltar, elas vão mostrar aquilo que realmente importa neste momento, ou aquilo que esteve sempre na obscuridade e que agora emerge e ganha luzes. Então, eu acho que esse momento da Copa, ele ilustra claramente essa questão. A questão eremítica, ela solicita que, ou de forma individual ou de forma coletiva, nós não olhemos para fora. Nós olhemos para dentro e aprofundemos as nossas questões, né? Então, talvez, eu não sou, embora goste, eu não sou uma entendedora de futebol, né? Mas é brasileira. Mas eu sou brasileira, a gente não pode fugir dessa paixão, né? Essa paixão, claro, é nossa. Mas pelo que a gente vê os doutos dizendo sobre isso, nós podíamos ter nos preparado muito melhor, né? Talvez a nossa tática de jogo já tivesse ultrapassada, e a Alemanha, que vence esse campeonato hoje, o que ela fez? Ela buscou uma excelência em todos os outros aspectos, em todos os outros aportes que poderiam produzir a excelência no esporte, né? Jogadores de futebol praticando yoga, né? Universidades contratadas atenta a todas as questões do futebol. Então, nós brasileiros que tratamos a futebol de uma forma até então muito ufanista e muito baseada nas idolatrias, vimos os nossos sonhos caírem. Muito interessante, só pegando um ponto... E eu, diante disso, hoje mesmo, antes do jogo começar, eu assisti muito pouco ele, e quando ele foi para o segundo tempo, e ele foi entrando na prorrogação, em todos os momentos, em função desta compreensão, nada contra os nossos irmãos, mas eu tinha uma convicção interna de que por mérito de todo esse contexto, né, digamos, para corroborar esses entendimentos todos, a Alemanha deveria realmente ser a campeã. Por mérito. Eu estava assisti uma entrevista com um antropólogo alemão que é radicado no Brasil, e ele escreveu 2 obras sobre futebol. E ele fez uma leitura, então, em razão daquela situação com o jogo do Brasil, que foi atípica. E ele traz uma informação muito interessante. Ele diz, bom, primeiro, a Alemanha tem uma história triste, 2 guerras mundiais muito marcadas por, né, genocídios, não a primeira, mas a segunda, sobretudo. E ele traz um dado muito interessante. A Alemanha está mais espiritualizada. Acredito que sim. Está mudando aquele modelo, ela está mais aberta, mais flexível. Então isso acho que ajudou muito. O que eu ia fazer de pergunta de futebol foi respondido. Eu ia dizer o que apontava antes da Copa, quais eram as tendências. Mas, já que falamos de futebol, em primeiro lugar eu quero saudar o povo alemão e todos os descendentes de alemão. Mostrou o Rio Grande do Sul aqui com... Nós temos tantos próximos. Com Nova Petrópolis, né? Toda
Mas o que houve foi uma continuidade realmente da questão da Alemanha. O Lahm, o treinador alemão, era um auxiliar técnico do Klinsmann, né, que hoje treina nos Estados Unidos. E foi preparado desde 2002 para isso, com reveses, mas sempre mantendo uma estrutura e uma base. Franz Beckenbauer, ontem foi entrevistado, e ele disse, ele foi o grande capitão da Alemanha, e ele dizia que dentro da Alemanha não há treinador que não seja diplomado. E passa a ser nas escolas quase como uma matéria letiva jogar futebol. Então as crianças aprendem a jogar futebol. Enquanto que o nosso país é o país do oba-oba, nós ganhamos de todo mundo, é a terra do carnaval, do futebol, nós temos que sair de cima, né, desse fanismo tremendo e retratarmos uma realidade diferente. O futebol deixou de ser individual. O Brasil jogou em função de um jogador que não chega ao pé do Pelé. Revenciaram toda a Copa do Mundo, com máscara, com tudo, em função do jogador que absolutamente correspondeu à expectativa. Como Lionel Messi não podia ter sido escolhido o melhor jogador da Copa, sem sombra de dúvida nenhuma. Né? Voltamos à questão. O Schweinsteiger, o próprio centro médio da Argentina, que jogou no Corinthians, jogou uma barbaridade. O Robin jogou muito. Mas esses jogadores sim corresponderam. Cristiano Ronaldo, Messi, isso foram decepções. São jogadores de clube e não são jogadores de seleção. Então, isso está morto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, minha querida Eunice. Para nós, o Orixá Regente nasce da seguinte forma. Nós temos os dias da semana, vemos o dia da semana que cai e corresponde a um orixá. Como é que é visto, ou como é que vocês sabem, quem vai ser o regente do próximo ano, por exemplo, na questão da carta? Tu falou em eremita agora. Como é que chegou a questão do eremita? Isso é jogando? Como é que é feito? É um cálculo que se faz. É um cálculo, né, que a gente faz assim. Nós somamos os dígitos, o dia 1º do ano, né? Então nós somamos 1 do dia 1º, mais 1 de 1º de janeiro, mais todos os dígitos de 2014, reduzindo a um dígito só. Tá, nós chegamos 3, 7, ao número 9. Tá. Nós chegamos ao número Logo, 9, o ano que é o vem, eremita. vai ser 10 o ano que vem? 10. Logo corresponderia a quem o ano que vem? A Roda da Fortuna. Roda da Fortuna. Roda da Fortuna. Promete ser um ano muito... com expectativas muito positivas. Muito positivo. Com avanços muito significativos. Mas... dentro da questão eremítica, essas questões todas, um perfil do eremita é uma postura muito reflexiva e analítica, né? E disse que o eremita, ele é o senhor dos tempos. Ele seria uma figura anciã, uma figura, entre aspas, eu não vou dizer velha, porque velha parece algo que perde a validade, ou que perde a vitalidade, ou que se perde nos tempos. Isso que tem uma sapiência. Mas a gente tem aqui uma sabedoria que ela perpassa os tempos, né? Então, essa compreensão de que existem... valores e conhecimentos e posturas humanas que elas são longitudinais, que elas se validam em qualquer tempo e lugar, é uma questão eremítica. Né? E da mesma forma, o eremita ele tem uma vinculação com o Cronos. Ele aponta o fim de um tempo. Né? Ele aponta, ele não é ele que dá o final. Mas ele anuncia. Ele anuncia o final de eras, de ciclos, de períodos importantes. Então, a gente não deixa de estar, né? Se a gente tomar como este exemplo, né, que nós estamos vivendo agora, esta finalização de um ciclo, de uma grande etapa. Precisaremos renascer de outra forma. Com mais luzes, com mais foco. É como se a gente tivesse, é como se, de uma forma alegórica, ele anuncia como se estivéssemos diante de um portal. Sim. Encerramos uma etapa e nos anunciamos para a próxima. Mas o fato de... um ano é muito pouco.
Oi? Um ano é muito pouco, um segundo pode ser longo demais. O tempo realmente é difícil de nós tocarmos no tempo. O tempo é intangível. Nós temos um ano de eremita, quando na verdade talvez isso tivesse se prolongado para sempre dentro das nossas almas, dos nossos corações, não é verdade? Mas ele está dizendo assim que ele também refere ao que ele também se refere a tudo o que o precedeu, né? Então, se a gente for pensar em um ano, não é pouco. Mas ele faz a síntese de tudo que lhe precede, né? Então, este é um momento em que, de uma forma ou de outra, nós lançaremos luzes sobre os nossos aspectos sombrios, e ao lançar essas luzes nós vamos revisar as nossas pendências de alguma forma. Então, talvez esse seja o momento de síntese de toda essa circunstância, né? De todas as lâminas, tu diria que o eremita é aquela que mais lida com as nossas sombras? Ou ele é ele que nos ele é claramente, quando ele é lançado num jogo de tarô, quando ele aparece, ele traz claramente o convite de revisão para as nossas sombras. Ele é a carta que aponta claramente nessa direção. Porque é um aspecto que é real, né? As sombras nós temos, mas há um temor de lidar com elas, de colocá-las sob a luz, né? E me parece que o eremita nos convida a olhá-las sem esse temor, para nos conhecermos. Primeiramente, é uma coisa assim que é bem importante a gente ter uma clareza, né? Sempre digo que nós somos seres tridimensionais. E por sermos tridimensionais, teremos uma sombra. Não adianta nós querermos fugir disso. Isso é real, é da nossa circunstância. Útil. E sempre produziremos uma sombra. A nossa sombra psíquica, ela não é algo nem bom e nem ruim. É simplesmente algo do qual não cuidamos. Que cresce, assim como o nosso corpo cresce e vai tomando proporções, da mesma forma a nossa sombra reproduz isso. Mas quando nós estamos em atuação ao longo da vida, né, a gente não está preocupado com a sombra que está aqui ao nosso derredor, né? E mesmo do ponto de vista... são raros os momentos em que a nossa sombra se projeta à nossa frente. Ela sempre também, quando se projeta, ela é sempre uma distorção da nossa imagem. Então, é sempre algo que nós temos uma certa dificuldade de compreender, e às vezes a gente mitifica ou compreende de uma forma como se isto fosse algo negativo. Não é nem bom e nem ruim. É apenas aquilo a qual nós negligenciamos. Nós não damos atenção. E por não darmos atenção, por não darmos os tratos devidos a esses aspectos da nossa alma, da nossa essência, da nossa identidade, é que a sombra vai se constituir, ela vai se fazer vista por nós, geralmente através daqueles episódios que são equivocados, que nós temos dificuldade de entender, que se repetem muito ao longo da vida e que muitas vezes vão ser os nossos tropeços, os nossos erros, as nossas inadequações, em alguns momentos até as nossas dores. Mas seremos tanto mais espiritualizados, tanto mais evoluídos, tanto mais maduros, tanto mais adequados. Que palavra queremos usar? Quanto mais debruçarmos as nossas atenções sobre a nossa sombra. E o que é a escuridão, se não a ausência de luz? Ela não existe por si só, né? A escuridão não existe por si só. Ela precisa da ausência da luz. Sempre que nós trazemos à tona um aspecto relevante da nossa sombra, nós damos um salto quântico em nossas vidas. Nós aprendemos coisas importantes, nós dissolvemos nódulos kármicos, nós realinhamos, nós redimensionamos a nossa condição existencial. Então, olhar para a nossa sombra não é nada que mereça nosso temor. Ao contrário, né? Em todo ser humano, em um dado momento da vida, por uma razão ou por outra, ele será deparado com a sua sombra. Ele terá que olhar para esse espectro que emana de si.
Nenhum de nós fugirá desta experiência. Né? Nós tememos isso. Tememos muito isso por várias razões. Mas não é um temor necessário. E o eremita, ele aponta o nosso momento humano em que nós vamos... Ele tem em todas as figuras do eremita, ele aparece com a lanterna na mão, né? Sugerindo que ele tem os recursos de luz própria. Então, como dissipar nossas sombras se não fazendo exercício da nossa luz própria? Não tem outro caminho. Né? Então, é isso que ele nos convida, que ele nos incita, que ele nos instiga a exercitar. Então, não tem por que temer. Se nós nos constituímos pela luz, não precisamos temer. Certamente, a sombra nos revela que somos seres humanos. Somos humanos. Seria o ápice da qualidade eu não ter nenhuma sombra. Nós seríamos perfeitos. E todos nós estamos fadados, evidentemente, a existir sombras. O que nos revela, na verdade, o eremita, e que tem uma semelhança extraordinária com o próprio Chapanã, que é o regente desse ano, né? Nos convida, sim, da forma como você colocou bem, a olharmos mais para dentro de nós. Hoje, o que está nos faltando realmente, e eu considero maturidade num ser humano, quando começamos a olhar menos por fora e mais por dentro das pessoas. Nós descobrimos belezas incomensuráveis dentro das pessoas, olhando dentro das almas das pessoas. Então, esse convite nós temos que fazer a nós mesmos, entrarmos mais dentro de nós e revemos quantas sombras temos, quais delas são fadadas a que eu possa trabalhá-las, para que eu atinja um grau, não de perfeição, mas um grau de melhoria. E esse realmente foi um ano típico da forma de dizer assim: ei, entra aqui dentro, conheça um pouco de você. Nós temos uma concepção, talvez não seja a única, mas sobretudo na questão do ver da Umbanda, nós somos templos vivos. E por isso nós temos a necessidade de iluminar este templo vivo, né? E a maioria das vezes nós estamos com o templo em escuridão. E o caminho é iluminar este templo vivo. Porque não adianta a catedral, não adianta a natureza estar aí, ou ir lá oferendar, mas se antes eu não colocar luz no meu templo. Os nossos altares internos, eles precisam estar muito bem erguidos e muito bem cuidados, muito bem atendidos, muito bem reverenciados. É claro que o templo externo, ele tem uma importância muito importante. Ele é muito importante porque ele nos dá uma noção de pertença, né? Ele dá um senso gregário para as nossas crenças, para a nossa religiosidade, e ele tem uma importância ritualística, ele se fundamenta. Mas ele fica oco, ele fica vazio, ele não ressoa se o altar interno, se o templo interno não estiver bem cuidado. E se a nossa sala estiver escura, né? Se por alguma razão as luzes externas não estiverem acendidas, nós não veremos com clareza o que há lá dentro. Né? Se nós entrarmos dentro desse espaço, desse estúdio, e não existissem essas lâmpadas que iluminassem aqui, nós nos debateríamos aqui dentro. Né? Nós tropeçaríamos nas cadeiras, nos estragaríamos, quem sabe, os utensílios que tem aqui. Nós não conseguiríamos fazer uso desses recursos que tem aqui dentro, da destinação habitual ou a melhor destinação. Né? Então, nós precisamos saber de que forma essas nossas lamparinas internas são acesas. Na figura do eremita, ele vem sempre com um candeeiro na mão, né? Então, nas figuras mais antigas, e eu até, sempre que converso sobre essa carta com as pessoas, eu sempre procuro trazer um pouco para a simbologia do nosso tempo, né? Hoje nós não usamos mais candeeiros. Né? Quando nós queremos iluminar um espaço, nós usamos lanternas. Uhum. E o que as lanternas são? Elas são focadas. Então, assim, uma coisa eremítica é a coisa de nós estabelecermos o foco, nós irmos ao ponto das questões, né? Nós termos esse pensamento diretivo. Da mesma forma, para que usamos lanternas? Usamos lanternas para encontrar os perdidos, né? O que de alguma forma perdemos,
e também para descobrir trilhas de saída. Então, de uma forma simbólica, todos esses elementos, todas essas figurações, elas são um apelo eremítico. E um apelo muito presente nesse nosso tempo, né? Esta questão, só para fazer tentar fazer elencar e uma relação, e que não é fácil, mas me ocorreu agora. Existiu uma cisão assim, muito clara, e eu falo muito sobre isso por uma questão da caminhada humana. A grande briga, me parece, crística na Terra, foi exatamente o rompimento que Jesus dá com os doutores da lei, que eles reverenciavam demais o Templo de Salomão, o Templo de Jerusalém, e ele dizia: de nada adianta isso se não houver essa luz interna. Quer dizer, o reino de Deus está dentro de vós. Ele falou isso de forma amassante durante toda a sua caminhada, né, pregando, dizendo: não adianta. E o pessoal se sentia ofendido, os judeus se sentiam extremamente ofendidos por ele desconsiderar, desvalorizar de certa forma os homens da lei, os doutos da lei e esse templo Salomão, que é o templo da sabedoria, sem dúvida nenhuma. Que em nenhum momento deve ser negado também, claro, né? Mas como eu disse, eu acredito que ele fica muito oco, ele fica muito vazio. E outro dia, dando uma aula de tarô, a minha aluna me perguntava assim, né? Como que eu sei quando eu estou começando a minha jornada de autoconhecimento? Como é que eu sei como é que o tarô me informa? Como é que ele me diz que eu estou começando, que eu estou começando a ter esses entendimentos, né? Então, existe uma coisa que é muito significativa e que eu acho que aí acho que aborda essa questão e que faz o grande diferencial. Existe uma coisa que chama-se consciência coletiva, e essa consciência está lá no templo, ela está lá nesse templo, entre aspas, de Salomão. Existe uma outra coisa que é a consciência individual e que nos dá a nossa identidade verdadeira. Então, quando eu tenho dentro de mim aspectos de luminosidade e aspectos de bondade, que eles emergem da minha consciência individual, e não porque eu preciso corresponder às expectativas do meu templo, aí emerge dentro de mim aquilo que é o crístico. Aí a luz crística emerge dentro de mim. Senão eu só estou botando as lamparinas lá naquele templo externo, né? Então, o templo externo, ele é significativo porque ele nos vincula a uma consciência coletiva que ela tem também uma importância gregária de formação de uma sociedade, de uma cultura, de todo um percurso histórico. Isso nós não podemos negar, né? Seria uma ignorância nossa não negar essas caminhadas, essas organizações humanas. Mas a organização individual, a organização interna, a forma como tu trabalha com o sagrado internamente, a forma como esse altar está posto, este que é o grande diferencial. Porque quando eu tenho, diante das minhas questões de vida, das minhas questões humanas, os meus embates pessoais, é claro que a voz do pastor, do padre, dos sacerdotes, todos vão ecoar dentro de mim, mas elas vão ter um eco muito mais verdadeiro se o meu templo estiver bem iluminado. Claro. Então, essas questões todas, elas estão presentes, assim, elas estão presentes sempre, como dizia Nelson, mas talvez agora elas precisam de um aquecimento, assim, de uma fervura maior. Alavancar mais. Eu acho um tema magnífico que foi abordado pelo Saul e por você também, que é a questão do templo interno. Eu sempre digo às pessoas, e ontem ainda falava com um grupo, que é muito bonito você ter o seu altar, o seu congá, tudo com lâmpadas e etc. Mas aquilo é meramente temporário, é um dia apenas que você está ali. Agora, quando tu erguer o teu templo interno, esse sim, esse deve receber flores todos os dias, deve receber através do amor, da doação. É isso que ilumina esse templo. E esse templo eu não posso deixar de lado, ele anda sempre comigo. Ou abandonado,
ou iluminado, da forma como eu quiser. A opção é minha. Mas eu creio em mantê-lo sempre iluminado, porque esse é o verdadeiro templo. O outro é extremamente passageiro. É gregário, sim, é gregário. Existe uma egrégora, inclusive, no ar muito pertinente. E ela é pertinente. Muito pertinente à minha própria energização. Os lugares santos, os lugares sagrados, eles emanam uma energia de bênção imensurável, né? Sim. Eu só queria... Pela egrégora, né? Eu só queria levantar, só para concluir a questão da Copa do Mundo, por favor. O povo alemão se dizia que era um povo frio, muito frio. Porque eles tinham, na verdade, escutando isso hoje, pessoas muito conhecedoras do assunto, eles tinham vergonha do passado deles, das 2 guerras mundiais, se sentiam culpados por tanta mortandade, enfim, por todos os desafetos que foram os líderes fizeram. E a partir da Copa de 2006 isso mudou, porque eles foram campeões, eles voltaram a ter alegria de novo. 2000 e... enfim. Desde 90 eles não ganhavam uma Copa. Ou tiraram agora 24 lugar, anos. Enfim, tá, ok. Tiraram o 3º lugar, hein? Tiraram o 3º lugar. O 3º lugar para eles já os aliviou e já mostraram a cara novamente com alegria. Sim. E agora, nesse ano, então, foi uma coisa impressionante. Realmente estavam alegres demais, porque eles sentiam dor pelo passado que eles achavam que, enfim, tinham errado. Quer botar algum ponto? Mas essa questão da frieza, ela é uma característica... germânica, né, como se diz, mas me parece que eles estão num processo também eremítico, estão num processo de transformação, eles estão começando a... Mas eu acho... Olha o convívio que eles tiveram aqui no Brasil, na Bahia. Hoje eles dançavam uma dança indígena, de pagelança. Botaram o troféu no meio e dançaram, porque eles conviveram com os índios. Né? Conviveram com os índios. O Podolski foi um dos caras que mais entrou, um jogador alemão, nas redes sociais, elogiando o Brasil, sentindo pela lesão do Neymar e tal. E esse povo se entrosou, eles deram na Bahia ajuda financeira a instituições de caridade e tal. Então foi um povo aparentemente frio por fora, mas muito aquecido por dentro. Ou seja, o altar deles interno é muito grande. Eu acredito também, sabe, que acho que talvez essa questão dessa certa fleuma germânica que a gente está falando, eu acho que também é uma coisa que meio que se mitificou, né? Nunca estive na Alemanha, mas os alemães que eu conheci de primeira ou de segunda geração sempre me mostraram ser pessoas assim de uma sensibilidade mais aguçada, de um certo refinamento espiritual, assim, de uma busca muito sincera, muito verdadeira. Então, assim, talvez a gente esteja um tanto, realmente a gente já esteja diante de novos comportamentos, né? De novas formas de agir e pensar, porque nos tempos que vivemos, e isso é uma coisa, um outro caráter, um outro papo do eremita, né? Nós somos chamados a ter novas respostas, né? É aquela brincadeirinha que a gente diz: quando eu penso que descobri todas as respostas, vem aquele cara e muda todas as perguntas e as minhas respostas ficam velhas, ficam inadequadas, né? O eremita, uma das características desse contexto, desse processo, tem muito a ver com isso, né? Com a busca de novas respostas, né? De eu trazer de mim, ou de eu buscar em mim outras formas de responder ao que me é demandado. Então eu acho que isso talvez possa se referir também à cultura germânica, né? Até porque, assim, grandes contribuições na filosofia vêm da Alemanha, grandes contribuições, grandes pensadores teóricos na própria ciência. A Alemanha sempre... Mas o que a luz que se fala aí, essa frase, é porque eles têm foco. Eles têm foco no que eles são extremamente disciplinados, eles fazem, repetem. Isto não é aquilo, né? Não é aquilo. Então eles vão em busca da excelência. Essa é uma característica. E os torna então tão focados que eles não ficam nesse que o Rubens colocou bem, coisa, parece tudo fácil, um vai resolver, o outro vai resolver. Não, é o conjunto. É o conjunto, todo o grupo que vai resolver. E esse pensamento ariano que tem no imaginário alemão, eu acho que
aquela besta, né, que foi um anticristo para mim, ele interpretou de uma forma muito equivocada. Eu acho que o pensamento ariano é o pensamento exatamente de excelência, não no sentido de subjugar outras etnias, mas de buscar... Excelência sobre si mesmo, não sobre o outro. É, sobre o outro. Eu acho que ali ele foi infeliz, querendo subjugar. Porque a excelência se dá sempre a partir de... sempre sobre a mim mesmo, Sim, né? mesmo. Nunca sobre o outro. Se eu pegar a palavra eremita em si e for ao dicionário qualquer meio, significa um ermitão, uma pessoa que se isola. Tem muito a ver com isolamento a questão do eremita? Isso é uma pergunta que me fazem muito, sabe, Rubens? E aí as pessoas sempre perguntam assim, quando às vezes elas estão diante de um ano pessoal eremítico, elas perguntam assim, então significa que esse é um ano que eu vou ficar muito só? É a solidão? Não é o isolamento, é o recolhimento. É o voltar-se para si. Né? Então não está necessariamente vinculado à questão da solidão, como às vezes as pessoas temem, né? Às vezes a gente banaliza a questão. Então eu vejo muito mais o recolhimento do que isolamento, porque uma característica eremítica é a observação. Né? O eremita, ele não é o protagonista, ele é o grande observador. A gente olhar também agora, né? Que nem eu disse, aqueles que quiseram idolatrar e protagonizar, todos faliram nesse dado momento. Então, a grande questão eremítica, ela é uma questão reflexiva. Então, ela exige recolhimento, que não necessariamente vai implicar em isolamento ou solidão. Tanto que o orixá que se associa de uma forma, que entra como uma luva esta lâmina, é Chapanã, ou Baluaê, ou Mulu, enfim. O maior órgão é a pele. E ele sinaliza todas as suas somatizações, ele coloca o seu estado interno através de sintomas que aparecem, que vão marcar a pele. Então ele percebe o mundo externo pela sensação, porque ele é coberto pelo seu grande, né, filar, ele não se mostra, mas isso não tira a sua sensibilidade, a sua visão, a sua percepção do seu meio. Não só de si, mas das pessoas que estão e do meio em que ele está inserido. Então, eu acho extremamente enigmática a figura de Chapanã, pela roupagem que ele se apresenta para nós, o nosso imaginário enquanto cultuadores de orixás, porque ele é todo coberto, mas ele sinaliza a sua sensibilidade através exatamente dessa capacidade de fazer uma leitura não só de si, mas do que está à sua volta, por sentir isso de uma forma muito impactante. Eu acho inclusive que vem a corroborar o caso da lanterna que aparece na mão do eremita, né? Ou o candeeiro, em que por vezes a gente se pergunta por que Chapanã é coberto com palhas. Será que é porque ele tem um corpo realmente deformado, sua pele deformada, tem sintomas de varicela, enfim, marcas na pele, chagas. E eu tenho dito ao pessoal, no meu ponto de vista, pelo tempo todo que eu tenho, que é uma grande luz, tão grande, tão enorme, que nós feriríamos os nossos olhos se assim os visse. E vem ao encontro exatamente desse foco, dessa abertura, dessa luz. Porque com o passar do tempo, eu acredito nisso. Eu tenho esse meu mundo. Cada um cria um mundinho particular que é teu, é o teu refúgio. Então, nessas horas de maior angústia, nas horas que chove lá fora torrencialmente, tu entra para dentro do teu mundo. E lá dentro tu põe quantos sols tu quer, quantas luzes tu quer. E tu só deixa entrar quem tu quer deixar entrar. Esse é o meu recolhimento interior. Esse é o meu mundo interior. Então, talvez até por tendência de ser filho de Chapanã, eu tenho esse refúgio interior. E muitas vezes é lá que me sinto melhor. Ou só busca a luz através desse recolhimento e com essa proteção. Não, né? Tem, até aqui, eu trouxe esse livro que eu gosto muito, que chama-se O Jung e o Tarô, Uma Jornada Arquetípica.
ele é escrito por Sally Nichols, que é uma discípula de Jung, né? Uma das grandes discípulas dele, e ela começa a primeira citação dela aqui no texto, ela diz assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Uma frase do Jung, que acho que vem bem ilustrar isso que o Rubens dizia, né? Claro. Jung, além de tudo, era um médium por excelência. Tinha uma mediunidade. E se tu me permite, claro, só seguindo aqui no texto da Sally Nichols, ela diz assim que a chama que o eremita segura poderia representar o espírito quinta essencial inerente a toda a vida, aquele âmago central de significação que é indefinível, quinto elemento a transcender os 4 elementos da realidade mundana. Oferece-nos a luz interior, cuja flama dourada é a única que dissipa o caos e a treva espiritual. Então, e Jung corroborando aqui todas as nossas compreensões, né? Muito bem, nós vamos colocar um ponto, né? O Valdez vai nos brindar para homenagear aqui a Eunice. Eu deixo a teu critério, então, Valdez de Odé. Bom, Saul, eu iria colocar um outro ponto, mas o Rafael Boff, que esteve aqui no programa do domingo passado, ele me pediu um ponto de Tranca-Rua das Almas. Colocamos então. E gostaria de mandar um abraço para ele, para o irmão Ilha de Oxum e Xangô. E um abraço ao Rafael, então, está sintonizado no dial 1250. E pode falar, pai? Desculpa, quando o Saul disse que foi a um batuque, eu fui convidado a um batuque, eu quero agradecer ao Pai Johnson. Eu não pude ir, mas fui representado. Também foi uma festa muito bonita. Eu quero passar realmente esse voto de agradecimento e de congratulações ao Pai Johnson Diogo. Então, vamos ao ponto do Tranca-Ruas. Vamos ouvi-lo. Quem quiser me ver, meia-noite em ponto, na escuridão, embaixo do lampião. Quem quiser me ver, meia-noite em ponto, na escuridão, embaixo do lampião. Meu nome é Tranca-Rua, em nome de meu irmão. Se quiser fazer macumba, faz aqui na minha mão. Feitiço ou que zumba, sempre aqui na minha mão. Quem quiser me ver, meia-noite em ponto, na escuridão, embaixo do lampião. Se quiser me ver, meia-noite em ponto, na escuridão, embaixo do lampião. Meu nome é Tranca-Rua, em nome de meu irmão. Se quiser fazer macumba, vai sempre aqui na minha mão. Feitiço ou que zumba, vem aqui na minha mão. Se quiser fazer macumba, vai sempre aqui na minha mão. Feitiço ou que zumba, vai aqui na minha mão. Quem quiser me ver, meia-noite em ponto, na escuridão, embaixo do lampião. Quem quiser me ver, meia-noite em ponto, na escuridão, embaixo do lampião. Meu nome é Tranca-Rua, em nome de meu irmão. Se quiser fazer macumba, faz aqui na minha mão. Feitiço ou que zumba, vem sempre aqui na minha mão. Quem quiser me ver, meia-noite em ponto, vem na escuridão, embaixo do lampião. Se quiser me ver, meia-noite em ponto, na escuridão, embaixo do lampião. Meu nome é Tranca-Rua, em nome de meu irmão. Se quiser fazer macumba, vai sempre aqui na minha mão. Feitiço ou que zumba, vem aqui na minha mão. Se quiser fazer macumba, vai sempre aqui na minha mão. Feitiço ou que zumba, vai aqui na minha mão.
a mãe da sabedoria. Aquirobaie. Ela traz conhecimento, vem me iluminar, clarear meu pensamento, ó minha mãe Obá. Ela é luz da verdade, vem me sustentar, com sua sabedoria, ó minha mãe Obá. Irradia o tempo todo, sabe ensinar, dona do conhecimento, ó minha mãe Obá. Irradia o tempo todo e sabe ensinar, dona do conhecimento, ó minha mãe Obá. Ela traz conhecimento, vem me iluminar, clarear meu pensamento, ó minha mãe Obá. Ela é luz da verdade, vem me sustentar, com sua sabedoria, ó minha mãe Obá. Irradia o tempo todo, sabe ensinar, dona do conhecimento, ó minha mãe Obá. Irradia o tempo todo e sabe ensinar, dona do conhecimento, ó minha mãe Obá. Salve a senhora do conhecimento. Aquirobaie. Clareiobaie, mamãe da sabedoria, venha nos valer. Clareiobaie, mamãe da sabedoria, venha nos valer. Concentrou os elementos, gerou nova energia, criou o conhecimento, é mãe da sabedoria. Clareiobaie, mamãe da sabedoria, venha nos valer. Clareiobaie, mamãe da sabedoria, venha nos valer. Ela é quem reveste a serra, ela é quem sustenta o mar, é a rainha da terra que se expande pelo ar. Clareiobaie, mamãe da sabedoria, venha nos valer. Clareiobaie, mamãe da sabedoria, venha nos valer. Concentrou os elementos, gerou nova energia, criou o conhecimento, é mãe da sabedoria. Clareiobaie, mamãe da sabedoria, venha nos valer. Clareiobaie, mamãe da sabedoria, venha nos valer. Ela é quem reveste a serra, ela é quem sustenta o mar, é a rainha da terra que se expande pelo ar. Clareiobaie, mamãe da sabedoria, venha nos valer. Clareiobaie, mamãe da sabedoria, venha nos valer. Muito bem, estamos de volta no programa de hoje com a ilustre convidada Eunice Gomes de Oliveira, uma taróloga, está falando da carta do ano de 2014, que é o Eremita. Eunice, e esse segundo semestre, o que podemos... Um semestre já foi, sob a égide do Eremita. E o segundo semestre, o que podemos esperar? Eu sempre tenho uma compreensão, assim, que os embates maiores se dão na primeira etapa, né? Que a gente tem os confrontos mais... aquilo que precisa talvez ser as desconstruções, os enfrentamentos, os embates, eles se dão, né, nessa primeira metade, no primeiro semestre. E tem essa é uma crença minha, né? Uma compreensão minha de que no segundo período, então, é que se fazem verdadeiramente as luzes, né? Uma questão eremítica que é extremamente benéfica, né? É a questão das curas, né? A questão... ele tem um perfil curador. Então, a gente pode levantar essa expectativa ou o desejo da descoberta de
questões importantes, né, de curas. Uma outra coisa muito importante que o eremita traz é a cura não só a cura física, como a cura da alma, né? Pois é, essa cura que tu falas, ele se adoece primeiro para depois se curar? Esse é o processo? Tem muitas vezes, quando do ponto de vista individual, muitas vezes as pessoas que estão vivendo um processo eremítico, elas vivenciam sim, elas tangenciam as questões, elas experienciam questões de saúde, né? Porque às vezes é exatamente a porta da saúde ou esse caminho que vai fazer tu rever as tuas sombras. Então, às vezes, a questão da doença como um caminho de crescimento espiritual também pode se apresentar nesse processo. Mas como a gente está vendo aqui assim, uma questão mais macro, mais coletiva, eu quero ter a expectativa, né, o desejo, a esperança de que a gente tenha luzes importantes, descobertas, adventos significativos para as curas. Questões terapêuticas. É possível que a gente tenha nesse segundo semestre avanços significativos nesse sentido, né? A ciência, por exemplo, né? Bem no aspecto da ciência como um recurso de cura. Que beleza. Trazendo recursos de cura. Isso é uma expectativa muito positiva para o período. Uma pergunta, Alice. Uma pessoa pode ter, hoje, nesse ano, 2014, está sob a regência do eremita. Mas eu posso dizer assim, olha, é pela data de nascimento que eu posso dizer, Saul, tu tem esta carta como marco principal. É sempre pela data de nascimento que a gente faz. Então, se eu tiver na minha soma a regência do eremita, isso também pode não remeter ou nos dar um pouco de medo do óbito? Do? Óbito. Morte de quem está sob a regência dessa carta? Não, eu não vejo, não tenho essa percepção. Eu não compreenderia, assim. Se eu bem entendi a tua pergunta, se eu tenho um ano estou sob a regência de eremita, estou vivendo um ano eremítico, a minha compreensão é no sentido oposto. Eu sempre digo assim, então vamos, a minha carta de alma é o eremita e eu estou vivendo um ano eremítico. É o ano da volta para casa. E eu entendo essa volta para casa como um momento de organização no ponto de vista interno. Né? É um momento de refazimento das minhas questões. Geralmente é um momento que emergem em mim novas compreensões, em que eu jogo luzes para as minhas sombras, em que emerge de mim novas compreensões e possivelmente um novo sujeito. Né? Então, sempre que eu estiver vivendo, né, que o período está regido pela minha própria carta de alma, contrariamente, ele é um período muito benfazejo. Ele é um período muito abençoado, porque eu vou encontrar mais recursos externos e mais eventos e mais episódios que corroboram, que vêm ao encontro das minhas questões existenciais. Então, sempre é um bom momento. Ele é oportuno. Pode ser que nós, às vezes, os nossos desacordos, às vezes na nossa ignorância, às vezes com os nossos tapumes que nós temos nos olhos, a gente não faz o melhor uso. Mas eu sempre vejo como um período muito proveitoso. Tá certo. Me parece que os dois números que são sempre os mesmos, são constantes, é o 1 e o 1. O 1 e o 1. 1º de janeiro, 1 e 1. O que vai variar são os outros depois. São os que seguem. Tu já fez uma projeção matematicamente quando é que vai ser um ano eremítico de novo? Não fiz. Não fez? Vamos, um desafio. Porque a gente aqui, quando passou pelo meu orixá,
Ele deu um ano bissexto. E isso eu passei por cima desse ano. Eu estou vivendo depois de 10 anos, 12 anos, sei lá, o meu orixá, o ano do meu orixá, que é esse. Porque da outra vez deu justamente no ano bissexto. Então nós pula-se o orixá. Então, Vou fazer esse cálculo. Eu não lembro se nós falamos sobre isso. Qual é que é a carta do Brasil? Nós não falamos sobre isso. Porque eu considero importante. O Brasil, ele nasce... Bom, eu não sei se é quando ele foi descoberto ou é na sua independência. Aí são questões que a gente teria Porque se é 21 de abril de 1500 ou é 22 de setembro de 1822? Qual é que é a data? Eu acho que é para independência. Porque 7 de setembro estiveram nesse país e que a gente não ficou sabendo. A gente tem como anúncio de Pedro Álvares Cabral, mas já tinham passado gente por aqui. Então, a descoberta já tinha sido feita antes, de forma aberta e clara. Sim, mas é que a data, né? É uma data. Eu acho que como independência, como país. Tem um marco aí. Como país, né? Isso é preciso, não é tão fácil, é preciso calcular, por isso que a dona Eunice está calculando, para chegar em que carta espelha, ou que lâmina espelha realmente 22, o nosso querido 22. Brasil. É 7 de setembro de 1822, né? Foi a independência. Sim, 7 de setembro de 1822. Então, é preciso fazer um cálculo, como se faz para a carta. E a data que é festejada, tu tem razão? É a data que é festejada. Porque é feriado, inclusive feriado. Porque teve a descoberta do Brasil e teve a independência do Brasil. Então, ela está fazendo sobre a independência do Brasil, que, segundo o Saúl de Medeiros, corroborando com o que diz a história, 7 de setembro de... Papisa? É a Papisa? Então é Iemanjá. Então diga, por favor. Se meu cálculo está correto, dá o número 2, né? Se a gente fizer pela data da independência, né? Dá o número 2 e é a Papisa, é a sacerdotisa... Que tem a ver com o Brasil mesmo. Que chama pra Iemanjá, né? Pois eu acho uma brasilidade perfeita, assim. Perfeito. O que significa a Papisa, fazendo de uma forma bem, claro, bem sintética? O que podemos tirar dessa carta? Tentar relacionar com as questões do Brasil. Interessante Iemanjá, né? Porque nós temos uma orla, 8 mil quilômetros, sim. É isso? A orla de muito mais, né? Costa brasileira. Costa brasileira é imensa. 8 mil quilômetros, parece que é mais. Nosso amigo aqui já vai descobrir. Qual é a extensão da costa brasileira? A sacerdotisa é a carta número 2 do tarô. E ela remete para um caráter muito feminino. Porque há quem diga que mais que a imperatriz, que é a carta número 3, que é o exemplo, né? É o arquétipo do feminino. Há quem diga que a sacerdotisa ela tem mais questões femininas que a própria imperatriz. A sacerdotisa ela é extremamente vinculada justamente às questões de uma religiosidade multifacetada, né? Se a gente for ver isso, que é muito brasileiro, né? A costa brasileira, segundo a pesquisa do Valdez, aqui dá 7.367 quilômetros de extensão, cerca de 8 mil, né? Totalmente ligada às águas. Mas não te parece que o Brasil é um arquétipo feminino? Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa compreensão, sim. Concorda? Me parece ser um arquétipo. Já pega a Alemanha, nós estávamos falando, me parece masculino. O Brasil já parece essa coisa feminina, de mãe, de... Tanto que a padroeira é Oxum. Nós entendemos assim que é Oxum. Nós entendemos que é Oxum a padroeira. E tem a ver com a água, só que a água doce aí tu traz, né? A Iemanjá, água salgada, né? Então é uma mãe mais rígida. É uma mãe mais rígida, sim. É uma mãe mais exigente. O que é o Brasil? O Brasil é um grande colo. Uma mãe com um grande colo, que abriga todos os forasteiros.
é um país que não inibe, né, as migrações para cá. Nós temos pessoal vindo agora da África, aos montes, para cá para o Brasil, haitianos, enfim, portugueses. Quem quiser se apresentar ao Brasil, se apresenta. É uma mãe. O Brasil acolhe. Então, realmente é muito mais feminino nesse sentido, porque é acolhedor, extremamente acolhedor. Pois é, fiquei curioso agora de saber a nossa Roma moderna, 4 de julho, né? Qual é o ano, Rubens? 1700 e... Independência Americana? 1744? Mas eu acho que também deve ser bom, falo América, tem a Estátua da Liberdade, que também tem um componente feminino. Sim, ele vai descobrir para nós agora. Eu sei que é George Washington. Quando é que foi? 1776. Então, também, de repente, não sei se não é um arquétipo feminino. Estados Unidos. 4 de julho. Parece ser. Dá no número 5. 5? Que significa? Que surja o quinto elemento, a consciência humana. Como é interessante a gente fazer esses recortes, né? O 5 é a carta, é o Papa? É o Hierofante. E qual é eles não têm característica religiosa, né? Mas a ideia exatamente é da busca do quinto elemento da consciência, né? Porque os outros 4 elementos, todos eles têm. Sobretudo grana, né? Os outros 4 elementos eles têm, né? De uma certa forma. Então é muito interessante a gente começar. Tem o Eliphas Levi, que ele diz num dos livros dele, né? Que se uma pessoa ficasse sem ter acesso às bibliotecas, às informações acadêmicas, enfim, a síntese do conhecimento humano, mas que ela tivesse a oportunidade de ter um tarô na mão, ela teria como explorar, né, todos os grandes conhecimentos. E há até tem uma ideia assim meio assim mítica, simbólica, mas que eu acho bela, assim, eu acho sempre importante. As histórias sempre nos deixam ao final alguma forma de entendimento, alguma mensagem, né? Porque as pessoas sempre perguntam assim, mas enfim, Eunice, qual que é a origem do tarô? E o tarô, ele veio da onde? Ele é cigano, ele é egípcio, ele veio da onde, né? Então, muitas coisas se diz sobre onde a origem do tarô, né? Historicamente, a primeira referência histórica de que houve um tarô foi na Idade Média, quando lá na contabilidade de um rei na França, aparece lá que ele pagou uma determinada quantia por um baralho de tarô. Então é a primeira vez que um tarô é citado. Seria de uma série? Como um registro. Há um registro de citação do tarô. Mas tem uma história mística, assim, que disse que a civilização mais avançada que já teria existido sobre a superfície da Terra seria a Atlântida perdida, né? E que quando essa civilização, que teria tido os maiores conhecimentos, teria toda uma excelência de conhecimentos, quando ela sucumbiu, a síntese do seu conhecimento teria sido impressa ou impregnada em 22 lâminas de ouro. E que essas lâminas de ouro emergiram sobre as águas e teriam sido recolhidas pelos antigos egípcios. E os escribas egípcios teriam sintetizado, teriam traduzido essas informações, que seriam então o que continha, se transformaram nos 22 arcanos maiores do tarô, né? Eu acho uma história muito bela, né? Muito bem construída, né? Muito bem construída. Gosto de contá-la, não sei até que ponto ela se valida, mas quando ela se refere aos conhecimentos que o tarô nos permite investigar ou relacionar ou compreender ou desvelar, eu acho encantadora, assim, sabe? Porque essa realmente é a sua função, né? Rubens, eu queria só deixar 3 datas para ela que eu acho importante, sim, antes do programa. Depois você pode formular a tua pergunta. Então, vamos lá. 1º de junho de 1910.
Que é Caxias, né? Isso. 20 de setembro de 1935. Que é a data de nascimento do Saul. A tua memória, eu fico impressionado com a memória do Rose. Ele é um cara que a minha data de nascimento. Ele guarda 35, as coisas, ele tem uma memória. 20 de setembro de 1835 e 13 de maio de 1888. São 88. A abolição da escravatura. O que essas datas... O 35 o que é? É a Revolução Farroupilha, né? Ah, tá. Revolução Farroupilha. A ideia de uma independência. E 13 de maio de 88, sim, a libertação. É, a Lei Áurea. Eu quero deixar, enquanto a Eunice... Deixa eu te perguntar uma coisa, Rubens, se me ocorreu agora. Qual é a relação que tu faz, se é que possa, eu acredito que sim, Chapanã e Eremita? Não, por isso que eu perguntei a ela que se dava aquele aspecto de solidão. Porque realmente a pessoa de Chapanã, afora todo o conteúdo que ela esclareceu com brilhantismo para nós aqui sobre Eremita, eu me vejo colocado dentro de todo esse contexto. Tu te reconhece? Me reconheço. E sou uma pessoa um pouco antissocial. Eu gosto de solidão, que é diferente de ser solitário. Solidão é quando você está sem ninguém na sua volta. E solitário é quando você não está nem com você mesmo. E eu procuro estar ao menos com a minha companhia, e aí não me sinto tão solitário assim. Então, privacidade. Essa questão eu gosto. Gosto de estar com pessoas mais velhas, com ensinamentos de pessoas mais velhas. Isso, por isso que eu me dou bem com o Saul. E tenho também um aspecto um pouco místico, um pouco exagerado até pelo misticismo. E faço essas introspecções, né, dentro de mim, seguidamente. O que é pior é que você sabe onde estão os pontos que você deve calcar, e muitas vezes, na indolência do dia a dia, você acaba não refazendo esses pontos, não melhorando. Então você é assim, bom, Saul, quais os teus defeitos? Tu vai, talvez, se eu pedisse as tuas qualidades, tu demorasse mais a dizer do que os teus defeitos. Eu sou muito impetuoso, eu sou isso, tá, e o que tu tem feito nesse sentido? Nada. Mas de modo geral, tu não sei se a Eunice concorda, e tu, Rubens ou Valdez, o ser humano gosta de se vender bem, né? Gosta de se supervalorizar. Eu sou isso, eu sou injustiçado. Sim. Eu sou... É por isso que eu às vezes pergunto para as pessoas: tu sabe vender? Não. Quando tu entrega um currículo numa empresa, tu está vendendo a tua imagem. Claro. Eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, tal. Quando tu vai todo fazer qualificado, uma né? Claro, quando tu vai fazer uma entrevista, nós vendemos todos o dia o nosso discurso sobre nós mesmos, né? Para começar, né? Temos as datas, então? Temos as datas. Vamos ver, então. E é muito interessante, né? Caxias, Eremita. Eremita também. 9. Tô em casa. Eu tô em casa. Nós já tínhamos, acho que já tínhamos feito. Tô em casa. Tá em casa, realmente. 20 de setembro de 85 dá no Mago. Não, de 1835. 1835. Isso. Mago, início de uma nova cultura. Olha corrobora, só. Corrobora, né? Uhum. E tu não vai acreditar. 13 de maio. 8. Ogum, Justiça. A Justiça. Interessante, então, é muito né? interessante como a gente vai fazendo esses recortes, vai fazendo esses links, essas relações. Isso significa, então, tu como taróloga, que não há o acaso. O acaso há não um existe. Movimento, não existe. Uma vez por todas tem que se tirar essa ideia do acaso. O acaso não existe, tudo é processo, né? Nós não estamos aqui por acaso, nós fazemos parte de um percurso, nós fazemos parte de um processo, de uma obra. Existem causas e existem consequências, e nada se dá fortuitamente, né? Nada se dá fortuitamente. Então, às vezes essa ideia ingênua que muitas vezes a gente tem de um determinado fatalismo, ou de saídas fantásticas ou mirabolantes ou mágicas de determinadas situações, elas não se corroboram na realidade, porque tudo é processual, tudo é extremamente processual.
A rádio, o programa Voz da Umbanda surge no dia 5 de março de 2000. 5 de março de 2000. Só um minutinho. Vamos fazer, então, vamos colocar um pontinho curto aí para nós, homenagear a Eunice. Qual que tu vai colocar? Colocar mais um do Exu Tranca-Ruas, um ponto cantado, o sino da igrejinha. Então vamos lá. Sino da igrejinha faz Belém, vem não. O sino da igrejinha faz Belém, vem não. Deu meia-noite o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira, foi corrigir que Ogum mandou. Seu tranca-rua que é dono da gira, vai corrigir aqui Ogum mandou. O sino da igrejinha faz Belém, vem não. O sino da igrejinha faz Belém, vem não. Deu meia-noite o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira, vai corrigir aqui Ogum mandou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Muito bem, estamos de volta e eu perguntei para a Eunice o número, então, que seria na lâmina do tarô correspondente ao programa, quando ele surgiu em 5 de março de 2000 e deu a carta 1, né, Eunice? O mago, né, o mestre, entre outros atributos tantos, mas então relacionando as questões do programa, o mago é o mestre da comunicação. Então, quer dizer, um dia extremamente auspicioso, né, para o início dessa proposta e que se manteve, né? Se manteve, já estamos e que segue se mantendo por todos estes anos. 14 né? anos. Há 14 anos. Eu quero fazer duas perguntas, Eunice. Pode ser um pouco de heresia, parecer até heresia da minha parte, aos ouvintes. Nada é Mas herege. se Deus tivesse que ter uma carta, qual seria? Não posso imaginar. Não posso. Não imaginar. posso imaginar. Seria como definir Eu acho Deus. que seria realmente uma heresia nossa, né? O que eu posso te dizer, assim, Rubens, o que eu posso te falar? Que no tarô nós temos uma carta que ela representa, entre outras coisas, a voz de Deus, que é o louco. A carta que não tem número. Ela pode ser tanto 0 ou 22, né? E o louco, ele é o grande viajante do tarô. Meu mestre de tarô, ele dizia assim: se você está fazendo um jogo de tarô e tu fez uma determinada pergunta e para essa resposta sai a carta do louco, ele diz assim: o louco é o telefonista de Deus. Tu tá entregando o telefone aqui e da outra ponta da linha tá Deus te dizendo. E daí vai encarar? Vai fazer? Vai assumir esse risco? Vai te despojar? Vai encarar o desafio? É o máximo que eu poderia te dizer. Eu acho que eu participação bastante coerente. Acho que nós estaremos avançando. É como definir Deus. Não me pergunta a definição. Mas eu queria te perguntar, dentro da nossa religião, e eu acho que o Saul corrobora muito bem isso, nós não compramos muitos livros porque é uma espécie de rotina em cima daquilo que já se sabe. É difícil, nós queremos coisas que nos realmente complementem, que nos dê mais conhecimento. O mesmo acontece com os livros de tarô, ou há algumas revoluções no meio dos livros de tarô? Eu sempre acho muito... eu tenho muita literatura sobre tarô e gosto muito de ler sobre. E existem pessoas que escreveram maravilhas e abordaram as questões tarológicas de uma forma fantástica, né? E eu poderia citar algumas, né? Um é o meu mestre de tarô, o Vivarta. Infelizmente não recordo agora o nome da obra, mas é uma pessoa que se dedicou muito ao estudo sistematizado do tarô.
Falando em alemães, né? Saul Rajubansraff foi um tarólogo alemão fantástico. Gosto muito dos discípulos indianos que escreveram sobre tarô, e a Sally Nichols é uma delas. Eliphas Levi, né, nos seus escritos tem muita coisa sobre tarô. Crowley, não? Crowley. Né, que é o tarô que eu uso, escreveu sobre tarô. Tá, mas tem surgido coisas novas? Ou isso tudo literatura antiga? O que eu quero apontar agora, assim, ó. Cada carta de tarô, cada lâmina de tarô, ela tem uma simbologia que é básica, que ela tem que estar expressa naquela carta. A pessoa que vai, porque assim, só para te dizer assim, existem no mercado hoje mais de 540 tipos diferentes de tarô à disposição, né? A gente conhece mais o tarô de Marcelle, o de Papos, o de Crowley, mas assim, ó, hoje no mercado, se for buscar, eu sou uma colecionadora, eu devo ter uns 50 tarôs diferentes, né? Mas o que eu quero dizer? Existe uma simbologia que é básica, que em cada lâmina essas imagens elas devem estar ali representadas, e aí vai depender da sensibilidade, da forma como aquela pessoa que está criando o tarô vai estampar essa simbologia na carta. Dali tem um tarô maravilhoso, né? O artista tem um tarô belíssimo. Eu tenho o tarô de Dali e já tive a oportunidade de ver a obra exposta, né? Uma réplica das lâminas de tarô dele uma vez, uma certa oportunidade em Buenos Aires. Mas enfim, eu não quero perder o sentido da tua pergunta. A partir desta simbologia básica emergem diferentes compreensões. Então, sempre estão surgindo novos estudos, inclusive até teses de doutorado, né, tratando sobre as questões do tarô. Então, embora exista, digamos assim, uma trilha inicial ou uma trilha original que é representada por estas simbologias, a partir delas existem assim, ó, muitas compreensões, e existem muitos estudos novos, estudos recentes e com compreensões assim realmente luminosas sobre o conhecimento do tarô. Interessante. Muito bem, interessante. Eu estava fazendo a soma do dia hoje, 13 de julho de 2014, dá 9. Dá o Dia da Graça da Alemanha. É eremita, né? Estamos aqui, né? Então, estamos aqui. Muito bem, então vamos às nossas considerações finais, agradecendo muito a presença da Eunice. O tempo, quando a Eunice está aqui, passa rápido, porque o assunto ele não se esgota, é um assunto que envolve, muito interessante. Então vamos às considerações. Valdez, as tuas despedidas aí dos nossos caros ouvintes. Desejar uma excelente semana para todos os ouvintes, com muito axé. E se no programa do Anael por 2 vezes eu trouxe chuva, dessa vez a chuva só chegará, segundo a minha previsão, a partir de quinta-feira. E a umidade relativa do ar hoje? No momento, Saul, ela agora está em 82%. 82%. O Valdez, que é um novo membro da Umbanda, iniciado já, que beleza, né? Me mostrou as fotos. Pela Yalorixá de Iemanjá. Eunice, as tuas considerações finais. Primeiramente, sempre, né, Saul, meu agradecimento. Eu gosto muito de estar aqui com vocês, aprendo muito, gosto muito de conversar sobre esses temas. Agradeço a oportunidade, agradeço a audiência. Quero voltar outras vezes. Claro que sim, nós queremos também. E quero saudar os amigos da mesa aqui que contribuíram para que a nossa noite fosse uma noite muito proveitosa. Então, um abraço pro amigo Rubens, pro Valdez. E para ti, é um irmão aliançado na alma já de muito tempo, né? Verdade. Nossa taróloga Eunice Gomes de Oliveira.
Eunice, então, para contatos, para quem quiser tirar o tarô, o telefone é 3221 1045, 3221 1045. O celular pode dar também? 9139-2623. Eu disse 9139-2623. Então, muito obrigado, Eunice. Rubens de Chapanã. Muito bem. Até ia perguntar para Eunice, mas então nós vamos fazer perguntas que... Se as cartas têm uma correspondência em cores, porque eu estava vendo o invólucro que ela usa, exatamente para mim é o eremita, né? É a cor do eremita. Todas as cartas, sim. Todas as constelações tarológicas se relacionam a uma cor, sim. A uma cor, sim. Então eu quero agradecer, realmente, é envolvente o assunto sobre o jogo de tarô com a Eunice. Eu até perguntei a ela se alguma conhecida, porque eu acho que ela está em fase já de quase fazer um livro com tanto conhecimento, por isso que eu fiz aquela pergunta, porque realmente o assunto não se esgota por aí, é um assunto extremamente interessante. Acho que as novidades que poderiam surgir, a gente sempre está inovando em alguma coisa, é de repente pegar exatamente datas, um livro sobre datas, ou pedaços de livros sobre datas de várias cidades do Brasil. Ela vai em Alcântara, vai em Pelotas, vai nos... Ou os episódios, né? Exatamente. Exatamente. São coisas diferentes. Então é um assunto extremamente gratificante. Eu me sinto honrado estar na presença da Eunice. A honra sempre é minha. Como sempre me sinto honrado estar na presença do Saúl, do Valdez, do nosso homem de retaguarda, o Rodrigo. E eu espero os senhores que tenham uma semana maravilhosa e que Deus esteja com vocês. Muito obrigado, Rubens de Chapanã. Mais uma vez, obrigado, Eunice, ao Valdez. Eu renovo meus agradecimentos aos patrocinadores e aos caros ouvintes que ficaram sintonizados no Dial 1250. Externo, um forte abraço e beijo à minha digníssima esposa, a Lorixá Tânia Regina de Iemanjá. Até daqui 14 dias, eu e o Rubens estaremos de volta. Semana que vem, Anael de Odé, Marcos Luciano de Oxalá, Tânia de Obá e Valdez de Odé. Uma boa semana a todos. Boa noite. Boa noite. 22 horas. Direto dos estúdios da Rádio Difusora Caxiense. Você acompanha este programa pelo dial 1250.